Exposto, o incrível casamento da dona da flor mais bonita que transformou vidas em 30 dias. Em Flor do Sol, Maria Clara, a jovem que toca o coração da cidade com suas composições florais deslumbrantes, vive um dilema avassalador. A floricultura, a flor mais bonita, não é apenas um negócio, é um refúgio de esperanças e sentimentos. Desde pequena, quando sua avó a ensinou a arrancar sorrisos com pétalas e folhas, Maria Clara entendeu que flores poderiam falar de amor e resiliência. Mas, à medida que a pressão familiar aumenta para que ela se case, seu mundo florido se enche de espinhos. Minha filha, é hora de você pensar em construir uma família, diz a mãe, e cada palavra ecoa em seu coração como um golpe. Como poderia escolher um possível casamento quando sua verdadeira paixão era fazer flores se tornarem poesia? No entanto, tudo muda quando João entra em sua vida. Ele é um novo florista na cidade, com seu olhar profundo e sorriso contagiante, deixa Maria Clara emocionada. Em dias de sol e luz, enquanto ele fala sobre as flores como símbolos de transformação, ela sente que seu coração começa a florescer. As flores têm uma força incrível, diz João, e Maria Clara percebe que talvez esse amor poderia ser a chave para abrir as portas de um futuro brilhante, não apenas para eles, mas para a comunidade. Quando Maria Clara decide organizar a Festa das Flores, todos na cidade mal conseguem esconder a empolgação. Mas a felicidade logo dá lugar à tensão. As famílias desaprovam João, ligados ao seu passado complicado. Ele não é um bom partido, dizem, sem saber que Maria Clara se sentia mais viva ao lado dele do que nunca. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar enquanto Maria Clara ajusta as flores e tenta ignorar as vozes de desaprovação. Um segredo de João é revelado, balançando a cidade. A esperança de um futuro juntos se mistura com o medo da rejeição. E, em meio a flores transformadoras, Maria Clara se vê presa entre sua paixão crescente e o desejo de manter a harmonia familiar. Será que ela poderia romper com o preconceito e aceitar o amor que floresceu inesperadamente? Ou o peso das tradições seria forte demais para essa jovem florista? À medida que a data da festa se aproxima, a cidade inteira está em polvorosa. Maria Clara precisa decidir, seguir seu coração ou se conformar com as expectativas. O que acontecerá no grande dia? A resposta está a apenas algumas flores de distância. Enquanto os preparativos para a Festa das Flores tomavam conta de Flor do Sol, Maria Clara acordou em um misto de ansiedade e esperança. O aroma dos lírios e das margaridas preenchia seu pequeno quarto, e a luz do sol parecia dançar nas pétalas que ela havia arrumado na noite anterior. Ela olhou no espelho e viu uma jovem determinada, mas o reflexo também mostrava a sombra de dúvidas. Como ela poderia mostrar ao mundo que o amor de João era tão belo quanto suas flores? Na floricultura, a movimentação era intensa. As amigas de Maria Clara ajudavam a montar cada arranjo, mas mesmo em meio a risos e conversas, o ar estava carregado de tensão. Você realmente acha que eles vão aceitar você e o João? Questionou Lúcia, com um olhar desconfortável. Maria Clara sentiu um nó na garganta, mas respondeu firme: o que importa é que ele me faz feliz. Enquanto isso, João, ansioso e encantado com a empolgação de Maria Clara, decidiu fazer uma surpresa. Ele tinha um plano especial para a festa, uma forma de demonstrar não apenas seu amor, mas também sua dedicação à comunidade. Com carinho, ele começou a trabalhar em uma instalação de flores que prometia ser o ponto alto do evento. No dia da festa, o ar estava perfumado e vibrante. A cidade inteira parecia ter se unido para celebrar a beleza das flores e a promessa de um novo amor. As ruas estavam repletas de cores, risos e músicas. Mas, no fundo, Maria Clara sentia seu coração apertar. O olhar desaprovador de algumas pessoas a seguia, e a frase de sua mãe ecoava em sua mente: é hora de você pensar em construir uma família.
A ansiedade crescia enquanto Maria Clara aguardava por João. Quando ele chegou, algo estava diferente. Seu olhar estava mais sério, quase preocupado. Maria Clara, precisamos conversar, disse ele com um tom que a fez sentir um frio na barriga. O que poderia ser tão urgente naquele momento? Maria Clara puxou João para um canto mais reservado, onde a festa parecia distante. O que aconteceu? Você está me assustando. Ela começou a sentir a pressão se acumular em seu peito. Eu adoro você e não quero que nada interfira entre a gente. Mas meu passado ele pode voltar a me encontrar, e não quero que isso afete a festa, João desabafou, quase ofegante. Aquela revelação deixou Maria Clara sem palavras, o coração acelerado. A alegria da festa foi ofuscada por um receio crescente. João, o que você quer dizer com isso? O que você escondeu de mim? O medo e a confusão eram palpáveis enquanto ela tentava entender a gravidade da situação. Como poderiam algo tão bonito como o amor ser ameaçado por sombras do passado? A tensão aumentava e a música da festa parecia desvanecer. O sorriso nos rostos dos convidados estava em contraste direto com o desespero que começava a tomar conta do coração de Maria Clara. O futuro que parecia promissor agora estava envolto em incertezas. Enquanto a instalação de flores de João se erguia majestosa ao fundo, Maria Clara sentia as pétalas de seu sonho começando a murchar. Poderia o amor dele sobreviver às tempestades que se aproximavam? E mais importante, até onde ela estava disposta a ir para lutar pelo que sentia? Maria Clara, é hora de você decidir. Vamos enfrentá-los juntos? João perguntou, a esperança ainda brilhando em seus olhos, mas Maria Clara sabia que a resposta exigiria coragem e mais fé do que ela jamais imaginou precisar. Com o desafio pairando sobre eles, o verdadeiro testamento de seu amor estava prestes a começar. O que viria a seguir? Maria Clara sentiu um frio percorrer sua espinha ao ouvir a oferta de João. A música da festa parecia um eco distante, e as luzes coloridas envolviam o cenário de sonhos que agora estava ameaçado. Ela olhou nos olhos dele e viu uma mistura de vulnerabilidade e determinação. Aquele momento era crucial, era como se os dois estivessem à beira de um grande abismo, prontos para se jogar ou hesitar. Eu não sei se estou pronta. Ela murmurou, a voz trêmula. As palavras escapavam de seus lábios como pétalas secas levadas pelo vento. O medo de perder não só João, mas também o propósito de estar ali, tomava conta dela. Maria Clara, escuta, João disse, segurando suas mãos. Você não está sozinha. Eu estarei ao seu lado, não importa o que vier. Precisamos ser corajosos, por nós. A sinceridade na voz dele tocou seu coração. A esperança que nasceu naquele amor poderia ser mais forte que qualquer passado obscuro. Ela respirou fundo, deixando que a energia da festa começasse a fluir novamente. As lembranças do calor do amor que sentia por João devoraram suas inseguranças. Ele era seu sócio na vida e, assim como nas flores que cultivavam, juntos poderiam criar algo lindo. Então, aconteceu. Uma mulher conhecida na cidade, Dona Gertrudes, se aproximou, trazendo consigo um raio de tensão. Maria Clara reconheceu o olhar severo da velha, uma crítica notável entre os habitantes conservadores de Flor do Sol. Dona Gertrudes era o tipo de pessoa que comandava olhares e opinião da comunidade. Ela atravessou a multidão com um ar de autoridade, seus olhos fixos em Maria Clara. Maria Clara, o que é isso? Perguntou ela, a voz carregada de reprovação. A festa em torno deles parecia desacelerar, como se todos aguardassem a resposta tensa do casal. Estamos mostrando nosso amor, Dona Gertrudes, por meio das flores que cultivamos juntos, João respondeu, passando o braço ao redor de Maria Clara como se quisesse protegê-la. A mulher balançou a cabeça, desdenhosa. Amor não sustenta uma casa, meu jovem. É uma bobagem. Devemos pensar no futuro, nas tradições. As palavras dela cortaram o ar, e Maria Clara sentiu seu estômago se revirar. Com a firmeza que não sabia que possuía, Maria Clara finalmente se fez ouvir. Tradicional ou não, o que importa é ser feliz. O amor é o que nos motiva a acordar todos os dias. Suas palavras reverberaram pelo ambiente,
surpreendendo a todos. Os convidados começaram a murmurar entre si. Algumas cabeças balançavam em aprovação, outras em desaprovação. Os corações dela e de João pulsavam em uníssono, desafiando as convenções que cercavam seu amor. Dona Gertrudes franziu o nariz, mas não disse mais nada. Olhou para a instalação de flores atrás de João e, por um instante, pareceu hesitar. Com um último olhar desconcertante, virou-se e se afastou, e o sussurro das pessoas ao redor cresceu em volume. Algumas aplaudiram a coragem de Maria Clara, enquanto outras se perguntavam se o amor poderia realmente superar os muros de resistência. Você, João, começou, admirado. Você foi incrível. Ela sorriu, o coração batendo mais forte. Por um momento, a dúvida que a consumia se dissipou. Mas, mesmo assim, o passado de João ainda pairava como uma nuvem. E agora, João? O que faremos quanto ao seu passado? O olhar de João voltou a se tornar pesado, e o sorriso em seu rosto desapareceu. Ainda não é hora de falar sobre isso. Mas o meu amor por você é real, e não deixarei nada nos separar. Mas a frase foi cortada por um grito que ecoou na festa. Uma figura conhecida surgiu, e a tensão começou a formar novamente. Era alguém que poderia arruinar tudo. Precisamos descobrir quem era. O que mais estava escondido entre os dois? Maria Clara virou-se lentamente, o coração acelerado. O grito havia partido de Isabel, uma antiga amiga, mas agora rival, que sempre esteve nos bastidores, torcendo para que ela tropeçasse. Nos olhos de Isabel havia uma faísca de malícia que congelou o ambiente de festa ao redor. Era como se a música parasse, e todos se voltassem para a nova figura de conflito que surgiria entre ela e João. Quantas histórias você ainda vai esconder, Maria Clara? Até quando? Isabel desafiou, com um sorriso provocativo. As palavras caíram pesadas como pedras, criando ondas de murmúrios entre os convidados. João, percebendo a tensão, apertou a mão de Maria Clara. Ele respirou fundo antes de se voltar para Isabel. Acho que você não tem lugar aqui, Isabel. Vamos deixar as comparações e as fofocas de lado. Mas Isabel não estava disposta a se calar. Deixar de lado? Não podemos deixar de falar do passado. Principalmente quando se trata de um amor que pode desmoronar a qualquer momento. A provocação dela ecoou na atmosfera carregada de emoções e inseguranças. Maria Clara sentiu um frio na barriga. Como ela sabia de coisas que nem mesmo João havia revelado? Eu não sou perfeita, mas quem é? Você não pode usar o passado como uma arma. Maria Clara respondeu, sua voz ganhando força. Os olhares ao redor se alternavam entre a confusão e o apoio cada vez mais evidente. O calor da festa ainda pulsava, mas agora o clima era de expectativa e desconforto. Era no olhar de cada um que a luta interna se desenrolava. Qual é o seu ponto, Isabel? O que você realmente quer? João a questionou, a voz firme. Quero que a verdade venha à tona. Todos sabem que Maria Clara está apenas brincando de amor, enquanto você pode estar bravo com seu passado, pode não ser o que você pensa. Isabel disse, com um tom que misturava a raiva e a inveja de maneira cruel. Eu sou mais do que meu passado. João respondeu, e Maria Clara sentiu o desejo incontrolável de defendê-lo. E você, uma simples florista, está disposta a bancar a heroína na vida dele? Isabel acrescentou, com um sorriso sarcástico. Maria Clara olhou para João, esperando que ele dissesse algo mais. Mas o silêncio dele pairava entre eles, como uma nuvem densa prestes a desabar. Para você, o amor é apenas um jogo, é só orgulho. Isabel provocou. As palavras a atingiram como flechas. Mas eu conheço a verdade que você esconde nas suas flores. Mais uma palavra sobre isso, e João começou, mas Maria Clara o interrompeu, sentindo um impulso de coragem dentro de si. Pare. Se existe uma verdade, que seja revelada. Não vou deixar que você me faça sentir menos, não sou uma fraca, e o amor que sinto por João é verdadeiro. Um murmúrio ficou no ar, mas o que mais a preocupava era a expressão de João. Em seu olhar havia um misto de admiração e um peso que só aumentava.
O passado dele o perseguia, e existia um abismo entre eles que poderia se abrir a qualquer momento. Maria Clara João murmurou, sua voz trêmula. Não vou deixar que os outros definam nossa história, João. Ela gritou, chamando a atenção de todos. Enquanto a tensão pulsava, uma nova figura fez seu caminho através da multidão. Era um homem, um desconhecido com uma postura firme, seus olhos densos e o semblante sério mostravam que ele tinha algo a dizer, algo que poderia mudar tudo de novo. Chegou a hora de falarmos sobre quem realmente somos. E principalmente sobre o que se esconde na história de cada um. Maria Clara sentiu um nó no estômago, sussurros se espalhavam. O que ele sabia? O que mais estava prestes a ser revelado? O homem avançou, seus olhos capturando todos à sua volta. A música, uma vez vibrante, se dissolveu em um sussurro comunitário, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Maria Clara sentiu os olhares caírem sobre ela, as especulações multiplicando-se a cada segundo. O desconhecido parou em um ponto central, uma verdadeira linha de frente na batalha emocional que se desenrolava. Quem é você? Alguém da plateia se atreveu a perguntar, mas o homem ignorou a interrupção, fixando a atenção em Maria Clara. Meu nome é Lucas. E eu tenho algumas verdades que precisam ser ditas. A firmeza na sua voz era inabalável. Maria Clara, você não sabe o quanto a sua história está entrelaçada com a de outros, incluindo a minha. As palavras o tomaram como um raio, balançando os alicerces da realidade que Maria Clara conhecia. João, ao lado dela, respirou fundo, mas ainda assim ficou em silêncio, esperando para ouvir o que viria a seguir. Você não precisa se sentir ameaçada, Maria. A verdade é libertadora, mas também perigosa. E eu sou a chave para abrir essa porta. Lucas olhou para os olhos confusos e aflitos da florista. Maria Clara sentiu uma onda de calor e medo se misturando dentro dela. O que ele queria dizer? O que mais de seu passado e as consequências poderiam surgir? Você se lembra de Sofia? Lucas prosseguiu, sua voz mais baixa, mas cheia de peso. Aquela moça que você conheceu antes de começar sua trajetória no mundo das flores? Tem isso a ver com seu presente e seu futuro. Os rostos da plateia se entreolhavam, a confusão tomando conta. Maria Clara não conseguia raciocinar completamente. Sofia? Havia sido uma memória distante, um eco de sua juventude que pensava ter enterrado. Sim, eu me lembro, ela disse, hesitante, o coração batendo mais acelerado. Mas o que isso tem a ver com João? Ele completou, interrompendo-a. Tanto vocês dois têm a aprender um com o outro, mas existem segredos que devem ser revelados antes que vocês possam seguir em frente. Isabel, ainda em pé, sorriu para isso, como se estivesse esperando pelo festival de revelações. Maria Clara não sabia se estava pronta para ouvir mais. Assim, a ansiedade crescia em seu peito. Eu fui amigo de Sofia, e ela não era a pessoa que você pensava que era. Na verdade, ela esteve ligada ao passado do seu namorado, João. E disso depende o futuro de vocês dois. Lucas falou com uma sinceridade que fez a festa inteira estremecer. O silêncio era ensurdecedor. Os olhares se voltaram novamente para João, que parecia ter recebido um golpe. Ele estava paralisado, seus olhos fixos em Lucas, enquanto Maria Clara sentia a dor de uma nova verdade se formando entre eles. Maria Clara olhou para João, agora com uma nuvem de incertezas pairando no ar. O que Lucas havia dito parecia ser apenas o começo de revelações que poderiam mudar tudo. O passado e o presente estavam prestes a colidir de uma maneira explosiva. Lucas, você precisa explicar melhor o que você quer dizer com isso? João finalmente disse, sua voz carregada de dúvidas. Lucas respirou fundo e deixou que o silêncio se estendesse um pouco mais antes de continuar. A história de Sofia é apenas a ponta do iceberg. O que nós todos ignoramos pode ser a chave que vai abrir o seu coração ou fechar de vez. Maria Clara sentiu frio na barriga. João olhou para ela, pedindo ajuda silenciosa, enquanto os olhos de Isabel brilhavam com prazer. Havia um caminho escuro à frente, e todos pareciam estar prestes a entrar nele. Você está pronta, Maria Clara? Lucas perguntou, segurando o olhar dela,
com uma intensidade de quem carrega um fardo enorme. Porque a verdade que juntos vamos desvendar pode ferir ou, quem sabe, curar. Um calafrio percorreu a espinha de Maria Clara. E ainda havia mais alguma coisa, uma revelação que ela ainda não conseguia entender completamente. Como ela poderia reunir coragem para enfrentar tudo isso? E principalmente, João iria suportar a avalanche de informações que chegava? O que vem a seguir será a verdadeira prova de você. João. Lucas finalizou, enquanto Maria Clara se preparava para o que estava por vir. Um silêncio cheio de expectativa pairou no ar, antecipando o que estava prestes a ser revelado. E no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente: a verdade que viria poderia, de fato, salvá-los ou os afastaria de vez? O olhar de Maria Clara estava fixo em Lucas, a tensão no ar quase palpável, como se a realidade estivesse prestes a se desdobrar em milhões de fragmentos. O coração dela pulsava descompassado, enquanto as palavras de Lucas reverberavam em sua mente. Uma verdade se aproximava, e a necessidade de esclarecimento tornava-se cada vez mais urgente. João, ela sussurrou, buscando ali alguma resposta ou conforto. Os olhos de João, normalmente calorosos e confiantes, estavam imersos em uma confusão profunda. E ali, no meio da multidão, Maria Clara sentiu que o chão abaixo dela começava a desmoronar. Eu não sei o que pensar, Maria. Isso é muito para digerir, ele respondeu, a voz um fio desgastado pela pressão do momento. Enquanto isso, Lucas não se permitiu recuar. A verdade tem poder. O poder de transformar. E para que essa transformação aconteça, precisamos enfrentá-la juntos. Ele olhou fixamente para João, como se estivesse tentando atravessar sua alma. Eu conheço as profundezas de como Sofia se relacionou com você. O que eu estou prestes a revelar pode ser a chave que vocês precisam. Mais murmúrios começaram a surgir entre os convidados, que agora pareciam mais fascinados do que temerosos. Isabel, em particular, assistia a tudo com um sorriso satisfeito, como se estivesse saboreando o drama que estava se desenrolando. Fale logo, Lucas. A voz de alguém na multidão cortou o ar. O que precisamos saber? Maria Clara respirou fundo, lutando para manter sua compostura. Ela não queria mais adiar. Sim, por favor, Lucas. Diz logo. Eu estive com Sofia não só como amigo. Havia um amor profundo, confuso, mas verdadeiro. Apenas quando ela partiu, as coisas mudaram. Lucas hesitou, como se as palavras fossem pedras. Ela tinha um segredo que, por razões que não posso entrar em detalhes agora, a levaram para longe da sua vida e da de João. O mundo ao redor de Maria Clara se distorceu por um momento. Um amor? Isso significava que João não era apenas parte de uma narrativa em sua vida, mas que também tinha suas próprias sombras. Havia algo nela que desejava saber, mas o medo se tornava quase insuportável. Que tipo de segredo? Maria Clara perguntou, sua voz fraquejando, mas determinada. Uma conexão que ela tinha com um passado que João desconhecia. Uma história de família que ambos compartilham. É mais do que apenas amizade, faz parte da fundação sobre a qual suas vidas se construíram. A última frase de Lucas pairou no ar como um eco, e Maria Clara sentiu um nó na garganta. E é isso que pode destruir ou unir vocês de vez. As palavras de Lucas recebiam as reações mistas da plateia. Alguns olhares eram de compaixão, outros de julgamento, como se estivessem observando um espetáculo. João parecia lutar contra inimigos invisíveis enquanto buscava entender sua própria vida, seu passado. Se tudo isso for verdade, como posso confiar no que você está dizendo? Sofia já não está aqui para se defender. Isso pode ser apenas uma manipulação. João, com a voz carregada de raiva e insegurança, se manifestou, e foi como se um sismo passasse pela multidão. Maria Clara sentiu uma onda de desespero. A confiança entre eles balançava, e ela sabia que um passo em falso poderia despedaçar tudo. João, precisamos ouvir. Pode ser a única chance que temos de entender tudo isso. Vamos resolver isso juntos, não importa o quão difícil possa ser. O silêncio era opressivo. Eles estavam ali,
diante de uma revelação que poderia moldar o destino de ambos. Lucas, agora consciente do peso que carrega, falou novamente: a escolha é de vocês. Vocês podem deixar que o passado defina o futuro ou podem usar essa verdade para se reconstruir mais fortes. Enquanto as palavras de Lucas se dissipavam no ar, Maria Clara teve a sensação de que o próximo passo seria decisivo. A dúvida e o medo eram palpáveis, mas havia um brilho de esperança nas palavras que ainda ecoavam. Resolvendo-se em seu interior, ela decidiu: estou pronta. Vamos descobrir a verdade. Foi então que se ouviu, timidamente, um telefone tocar. Ao fundo. O som se intensificou, e todos na sala pararam para ouvir. Era uma mensagem de texto com uma notificação urgente, e a letra brilhante do celular na mão de Isabel atraiu a atenção da plateia. O que seria aquela mensagem? Havia algo mais à espreita, algo que poderia vir a ser o verdadeiro divisor de águas, um novo estrondo no silêncio prestes a se estabelecer. O telefone de Isabel continuou a tocar, como um alerta atravessando a tensão acumulada na sala. Todos os olhares se voltaram para ela, e um manto de expectativa se instalou no ambiente. A expressão de Isabel oscilava entre a curiosidade e a malícia, era como se ela tivesse uma bomba em mãos e estivesse esperando o momento certo para detoná-la. Desculpe, mas, preciso ver isso, disse Isabel, já deslizando o dedo pela tela. A sala estava em silêncio absoluto, as pessoas mal respiravam. Maria Clara podia sentir seu coração acelerado, um misto de dúvida e ansiedade. O que aquela mensagem revelaria? O que mais poderia ser adicionado a um dia tão repleto de revelações? Ela desejava que tudo acabasse, mas, ao mesmo tempo, sentia que havia algo essencial em jogo. Está tudo bem? O que está acontecendo? Lucas questionou, seu tom marcado por uma inquietação que não passava despercebida. Ele estava tão próximo de descobrir a verdade, e agora um desvio. A respiração de João estava pesada, e seu olhar parecia se perder em um abismo de perguntas. Isabel, finalmente, levantou os olhos da tela, seu sorriso agora irradiando um brilho nervoso e provocador. Acabei de receber uma mensagem de alguém que se diz amigo de Sofia. E não é qualquer amigo. É alguém que pode iluminar essa história toda. As palavras dela caíram sobre o grupo como uma tempestade, criando um misto de assombro e esperança. A sala pareceu tremer com a possibilidade de mais uma revelação, mas Maria Clara não sabia se estava pronta para lidar com isso. Ela olhou para João, cujos olhos se arregalaram, mostrando um turbilhão de emoções. Quem é? A pergunta quase saiu em uníssono, como se todos tivessem entrado na mesma sintonia. Isabel, no entanto, não se apressou a responder. A tensão crescente estava cutucando cada um deles, e ela parecia apreciar cada segundo daquele suspense. Ele se apresentou como Rafael. Disse que está disposto a conversar sobre detalhes que nenhum de vocês conhece sobre a vida de Sofia. Diz que tudo se entrelaça de um jeito que vocês não imaginem, explicou Isabel, a voz leve, quase como uma canção. João fechou a mão em um punho, como se estivesse tentando se segurar. O que mais poderiam descobrir que ele não soubesse? O que mais existia nas sombras do passado de Sofia? Eu não quero saber de mais segredos! Gritou João, finalmente perdendo a paciência. A frustração dele reverberou pela sala, e um silêncio pesado se seguiu, pesado como chumbo. Nada disso faz sentido. O que mais você quer, Lucas? Vou apenas acreditar em mais um desconhecido? João, calma, começou Maria Clara, lançando-lhe um olhar cheio de preocupação e amor. O impacto de tudo o que estava acontecendo exigia uma dose enorme de compreensão, mas o seu coração também estava gritando por resposta. Calma? Como posso ficar calmo quando tudo o que eu conheço sobre minha vida, sobre Sofia, está desmoronando? Ele respondeu, a voz quebrando, as lágrimas quase brotando em seus olhos. Ver João naquele estado dilacerou o coração de Maria Clara. Precisamos ouvir. Você não quer ser surpreendido mais tarde, certo? Disse Lucas, tentando segurar a situação. Ele sabia que o momento era crucial. Se Rafael pode ajudá-los a entender, devemos aproveitar.
As palavras de Lucas pareciam ser a única âncora em meio ao caos que se instalava. A promessa de esclarecimento também parecia uma porta aberta para novas feridas, uma luta interna para decidir se seriam capazes de abrir-se ainda mais à dor. Vamos ver o que ele tem a dizer. Mas eu não sei se estou pronto, disse João, percebendo que se sentir perdido não era uma opção. Ele olhou para Maria Clara, buscando um pouco de luz. Isabel então anunciou: ele está online. Podemos entrar em uma chamada, se vocês quiserem. Os olhos de todos se fixaram nela, enquanto a sala parecia se preparar para mais uma reviravolta. O que Rafael tinha a oferecer? Maria Clara sentiu um frio na barriga. A verdade parecia estar mais próxima, mas o que seria essa verdade? O que mais estava escondido nas sombras da vida de Sofia? Com a respiração suspensa, Maria Clara tomou a decisão de se aproximar, como se houvesse um fio invisível a puxando. Sabia que, independentemente da decisão, o futuro deles estava prestes a ser desvelado. E assim, com um toque de Isabel, a tela se iluminou, revelando um novo capítulo em suas vidas. O que Rafael traria à tona poderia ser a chave para a paz ou o início de uma nova tempestade. O que Maria Clara não sabia era que a verdade seria mais explosiva do que jamais imaginou. A tela brilhou e a imagem de Rafael apareceu, um rosto familiar que fez o coração de Maria Clara disparar e as mãos de João se apertarem em um punho. A conexão estava estável, mas a tensão na sala era palpável. O que um desconhecido poderia revelar sobre Sofia que mudaria suas vidas para sempre? Oi, pessoal. Obrigado por me receber, Rafael disse, sua voz calma contrastando com o turbilhão de emoções que o cercava. Ele parecia consciente do fardo que carregava, como se cada palavra que saísse de sua boca pudesse ser um divisor de águas. Você disse que conhece a Sofia? Lucas tomou a dianteira, a urgência na sua voz denunciando a inquietação de todos. O que você sabe sobre ela? Rafael fez uma pausa, observando as expressões tensas diante dele. Sofia e eu éramos amigos próximos. Mas existiam coisas que ela nunca compartilhou com vocês, segredos que a perseguiram até o fim. Essas palavras caíram como um raio em um céu claro. O medo tornou-se uma presença física, pairando entre eles. Maria Clara sentiu a necessidade de descobrir, mas também o medo de que a verdade fosse dolorosa demais. Ela olhou para João, que parecia tão vulnerável, tão perdido em um mundo de certezas desmoronadas. Que tipo de segredos? João perguntou, a voz tensa. Cada sílaba era uma luta interna contra a dor que parecia não ter fim. Rafael respirou fundo e começou. Sofia teve uma vida complicada, e muito do que vocês pensavam saber sobre ela estava longe da realidade. Ela se envolveu em problemas que a levaram a tomar decisões finais, decisões que fizeram com que ela se distanciasse de vocês. A frustração de João brotou novamente, agora mais intensa. Nós éramos a família dela. Como ela pôde se afastar assim? Às vezes, as pessoas se afastam porque acreditam que estão protegendo as que amam, respondeu Rafael, a sinceridade em sua voz quebrando um pouco da parede que havia se erguido entre eles. Sofia carregava um peso tão grande que se sentia incapaz de dividir isso com vocês. Maria Clara sentiu os olhos arderem e, sem querer, deixou cair uma lágrima. As certezas que cercavam a memória de Sofia estavam se desmanchando. Foi uma luta imensa para manter a voz firme quando perguntou, o que exatamente aconteceu? Rafael hesitou. Era como se estivesse pesando suas palavras. Houve um incidente com um grupo que a envolveu. Ela tinha dívidas. Mas tudo ficou muito mais complicado do que imagina. Eu não consigo entrar em detalhes sem expor pessoas que ainda estão envolvidas. O silêncio na sala era ensurdecedor. Cada olhar se entrelaçava, e a tensão parecia criar uma rede, amarrando-os nas suposições do que poderia ter sido. Você não pode simplesmente parar por aí. Precisamos saber o que aconteceu. Gritou João, desesperado. A sua explosão de emoções fez com que todos se sobressaltassem. Rafael pareceu entender. Olha, eu não estou aqui para machucar vocês, mas é vital que façamos isso da maneira certa.
A forma que Sofia decidiu viver era mais complexa e dolorosa do que vocês vão querer acreditar. Então, o que sugere? Lucas perguntou, a frustração crescendo. Ele queria respostas. Todos precisavam. Podemos ir mais a fundo. Minha intenção era apenas explicar o que sei, mas se vocês quiserem, posso ajudar a desvendar essa história. Vocês precisam se preparar para o que vão descobrir. A insegurança tomou conta da sala. Maria Clara viu-se em um dilema. O que eles estavam prestes a descobrir poderia ser o antídoto para a dor ou poderia rasgar feridas que nunca cicatrizaram. Joana e Lucas olhavam para ela, como se esperassem que ela falasse. Estamos prontos para isso? Ela murmurou, mais para si mesma do que para os outros. A dúvida pesava como chumbo em seus ombros. Rafael, atento, explorava os olhos de cada um, e com certeza percebeu a tensão no ar. Isso pode ser a chave, mas também pode abrir portas que não deveriam ser abertas. Uma onda de medo correu por Maria Clara. O que mais Sofia escondia? As palavras de Rafael Pareca eram um convite, mas também um aviso. Poderiam ser capazes de lidar com a verdade? As emoções fervilhavam e a sala se preparava para um novo passo. Bastaria um movimento para os levar a um abismo desconhecido. Num instante, Maria Clara percebeu que estavam à beira de uma revelação que mudaria tudo. O que fariam agora? A coragem os abandonaria ou eles se uniriam para enfrentar o que viria? E assim, com a respiração suspensa e o coração em compasso, todos aguardavam a próxima palavra de Rafael, sem saber que a verdade seria uma tempestade capaz de transfigurar suas vidas para sempre. A sala estava mais silenciosa do que nunca, um silêncio cheio de perguntas sem resposta. A tensão se espalhou e uma sensação de urgência tomou conta de Maria Clara. Cada fração de segundo parecia uma eternidade. Ela não sabia o que fazer. Seria realmente capaz de lidar com o que estava por vir? O que mais ela não sabia sobre Sofia? Rafael, por favor. Precisamos saber tudo. Não estamos aqui para julgá-la, queremos entender. Lucas finalmente quebrou o silêncio, a voz trêmula, mas firme. Ele estava visivelmente ansioso, e seus olhos buscavam a verdade com desespero. Certo. Vou contar. Mas preciso que vocês estejam preparados. A história não é bonita, respondeu Rafael, sua feição carregada de preocupação. Ele respirou fundo e começou. Vocês lembram das mudanças que Sofia teve nos últimos anos? Ela começou a se afastar, a não compartilhar mais suas conquistas e seus problemas. O que vocês não sabem é que ela se envolveu com um grupo de pessoas, esteve em situações que eram perigosas e ilegais. Um calafrio percorreu a coluna de Maria Clara, e a imagem que sempre tivera de Sofia começou a se despedaçar. Que grupo? O que eles fizeram com ela? Perguntou, a voz quase sussurrada, carregada de terror. Rafael olhou para cada um deles, como se quisesse medir sua força. Era um grupo de agiotas. Sofia contraiu dívidas altas, algo que ela nunca deveria ter se envolvido. E, pela pressão, acabou se envolvendo em um mundo que a sufocava cada vez mais. Ela tentou sair, mas as consequências foram mais difíceis do que ela previa. João se levantou, enquanto um misto de raiva e indignação coloriu seu rosto. Como ela pôde se deixar levar por isso? Não podia contar conosco? Nós teríamos ajudado. Sua voz ecoou pela sala, a dor transparecendo nas palavras. Ela tinha medo, João. Medo de ser um fardo para vocês. Às vezes as pessoas se calam porque acham que estão protegendo quem amam. As palavras de Rafael foram como um golpe profundo, uma verdade amarga que todos precisavam ouvir. Maria Clara sentiu seus olhos arderem novamente. Ela lembrava de todos os momentos em que Sofia parecia distante, mas não conseguia ver o quanto suas próprias inseguranças talvez tivessem contribuído para isso. E se ela estava em perigo, por que você não fez nada para ajudar? Sua voz foi uma mistura de dor e raiva. Eu tentei, mas era tudo muito perigoso. Quando eu soube que ela queria sair dessa vida, já era tarde. Ela havia se comprometido com eles, e não podia simplesmente desaparecer. Ela ficou refém,
Uma presa fácil, Rafael disse, sua expressão se tornando triste. Mas eu tinha um plano. Antes do que aconteceu, nós estávamos elaborando um jeito de tirar Sofia desse buraco. Era arriscado, mas ela estava disposta a tentar. Um silêncio pesado se instalou enquanto a sala absorvia a gravidade da situação. Maria Clara pensava em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Rafael, o que aconteceu com ela? Como ela? O medo da resposta apertava seu peito. Ele hesitou, a dor visível em seu rosto. Ela fez uma escolha. Tentou se libertar, mas as consequências foram piores do que esperávamos. Na última vez que a vi, sofreu um ataque. Eu cheguei tarde demais, a voz dele falhou e um pesado silêncio piorou ainda mais a atmosfera no ambiente. João olhou para baixo, e as lágrimas escorriam pelo rosto de Maria Clara. Era tão difícil aceitar que a amiga que tanto amavam estava cercada por sombras. O peso da culpa e da impotência crescia entre eles. E agora? O que faremos com toda essa informação? Perguntou Lucas, mas ninguém parecia ter uma resposta. Rafael, súbito, interrompeu o clima de desespero. Eu sinto que com o que vocês sabem agora, podem ter uma chance de descobrir mais sobre o que realmente aconteceu. Mas vocês precisam decidir se estão prontos para encarar o que vai surgir. Existem pessoas que ainda podem estar nesse jogo e não vão gostar de vocês se intrometendo. Estão dispostos a arriscar tudo por isso? As palavras de Rafael pairaram no ar, como uma lâmina. O que eles fariam? Agora? O desejo de descobrir a verdade e a necessidade de proteção travavam uma batalha interna. Maria Clara olhou para os amigos, e uma pergunta pairava em seus corações: seriam capazes de seguir adiante mesmo diante da dor que poderiam encontrar? A decisão estava prestes a ser tomada. E, no fundo, todos sentiam que a escolha feita ali ativo poderia não só mudar a percepção sobre a vida de Sofia, mas também suas próprias vidas para sempre. O sol começava a se pôr em flor do sol, tingindo o céu de tons alaranjados, como uma tela viva. Maria Clara sentia que a festa celestial que preparara parecia agora uma lembrança distante, ofuscada pelas revelações sobre o passado de Sofia e João. O clima festivo que antes preenchia seus corações agora estava transformado em uma tempestade de incertezas e medos. Estamos juntos nessa, João declarou, quebrando o silêncio pesado que pairava sobre eles. Sua voz, apesar de cansada, transparecia uma determinação que Maria Clara nunca tinha visto antes. Se a verdade está ali fora, precisamos enfrentá-la. Não podemos ficar parados. Rafael assentiu, observando a determinação dos amigos. Vocês têm que entender, os riscos são altos. Mas liberar essa verdade pode trazer a paz que todos estão buscando, mesmo que a dor esteja implícita. Maria Clara, ainda com o peso das lágrimas nos olhos, respirou fundo. Ela olhou nos olhos de João, buscando um reflexo do amor que sentiram um pelo outro. Eu quero saber a verdade. Não apenas para entender Sofia, mas para que possamos seguir em frente. Quero que nosso amor, o que construímos, não seja baseado em mentiras. Com um aceno sutil de cabeça, João confirmou seu apoio à decisão dela. Vamos descobrir juntos. E seja o que for, estamos lá um para o outro. Havia uma fragilidade na sua voz, mas a força do amor estava lá, pulsando com cada batida de seu coração. Eles tinham um caminho pela frente. Ao se voltarem para Rafael, a tensão ainda estava no ar. Havia promessas e perigos intercalados entre as palavras que eles não haviam acabado de pronunciar. Vamos, então ele disse, pegando o celular. Vou organizar uma chamada com os contatos que podem ajudar a descobrir mais sobre o que aconteceu com Sofia. Estão prontos para encarar isso? Mais uma vez, pode não ser fácil. Estamos prontos, disse Maria Clara com uma convicção que a surpreendeu. Ela podia sentir a força do amor emergindo de dentro dela, dissipando a dúvida e o receio. Os minutos passaram lentamente enquanto Rafael organizava a chamada. O coração de Maria Clara batia forte, como se estivesse à beira de um grande precipício. Mas, novamente, o olhar de João trouxe uma sensação de segurança. Eles não estavam sozinhos, a esperança ainda existia entre eles.
Quando a chamada foi conectada, as faces de pessoas inquietas surgiram na tela. Algumas dessas pessoas eram parte do passado de Sofia, outras, desconhecidas, mas todas ligadas pelo mesmo fio que a trouxeram aonde estavam. Maria Clara sentia o peso das histórias que ali se entrelaçavam. As coisas são mais complicadas do que vocês imaginam, começou uma das vozes. Maria Clara prendeu a respiração, e as palavras seguintes tornaram-se uma cascata de revelações. Havia promessas não cumpridas, pessoas que haviam sido manipuladas por amor e traições. O eco de histórias se entrelaçava, e a verdade não era apenas sobre o que aconteceu com Sofia, mas cada um nessa chamada também carregava suas feridas. Enquanto Maria Clara ouvia, sabia que estavam abrindo portas que não poderiam ser fechadas. Mas havia uma verdade revelada que também cultivava esperança. As palavras ali ditas estavam emaranhadas com amor, dor e uma pitada de cura. No final disse uma voz que Maria Clara reconheceu como a de Sofia, embutida em um áudio que foi encontrado anos depois: o amor pode quebrar muros, mas precisamos ter coragem de encarar não só o que nos machuca, mas também o que nos faz crescer. A mensagem deixou todos em estado de espanto, mas Maria Clara sentiu a centelha de uma nova força. Precisamos fazer algo com isso, ela exclamou, os olhos brilhando por trás da tristeza. Não pode acabar aqui. Vamos transformar isso em algo que honre tudo que Sofia era e quem somos agora. Podemos ajudar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. João, segurando a mão dela, falou com firmeza, vamos organizar um novo evento. Uma nova festa das flores. Mas não apenas para celebrar, mas para acolher quem mais precisa. Vamos mostrar que é possível superar as adversidades e que o amor é o que importa no final. O grupo na chamada começou a se animar, a ideia resonando com muitos. Juntos, eles poderiam transformar a dor em beleza. Uma flor florescendo após a tempestade. A data da festa se aproximava e, com ela, o apelo para que cada um se unisse. Ao final do dia, enquanto o sol se punha, Maria Clara olhou para a instalação de flores que João havia criado. Cada pétala, cada cor, cada aroma era um lembrete do amor que resistiu e se fortaleceu. E se as flores falarem sobre nossas histórias? Maria Clara disse a João, com um sorriso radiante. Se pudermos construir algo lindo a partir do nosso passado, talvez possamos florescer ainda mais juntos. O futuro que antes parecia nebuloso agora estava iluminado por uma esperança renovada, e a festa das flores seria a celebração da vida, amor e transformação. Eles estavam prontos para transformar não apenas o seu amor, mas a vida de muitos. E uma nova jornada começava em Flor do Sol. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esta conclusão incrível com pelo menos 5 amigos que não podem perder essa história.